Nós vamos aqui abrir a Bíblia então, Apocalipse, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 14 em diante. Assim diz a santa palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei-me com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Pai, dá toda a glória ao teu nome, enquanto ouvimos a pregação desta manhã. Pai, glorifica também o nome do Filho, o nosso grande Senhor e Salvador, nosso Deus Jesus Cristo. Ó Pai, eu sei que nós não merecemos, mas tem misericórdia de nós e manifesta a graça e o poder do teu santo, bendito e maravilhoso Espírito, nosso Deus, o Espírito Santo. Manifesta, Pai, o poder dele, abre o entendimento, aquece os corações e, sobretudo, Senhor, opera poderosamente nas vidas enquanto a palavra é pregada. Que o Espírito Santo produza arrependimento no coração da igreja. Que o Espírito Santo traga à igreja a um novo quebrantamento, em nome de Cristo Jesus, a um tempo de avivamento. Senhor, eu estou aqui nesse púlpito, mas quem tem que aparecer é Jesus. Eu sei que Ele está aqui, e é um prazer estar ao lado dEle. Então, Senhor, eu quero dizer ao Senhor, enquanto o Senhor usa um instrumento frágil, pequenino, salvo somente pela graça, que eu quero ver o que o Senhor vai fazer e como o Senhor vai falar nessa mensagem. Estou aqui ao lado, contemplando a glória de Cristo e contemplando como Ele se exaltará a si mesmo enquanto a palavra é pregada. Estou expectante, Senhor, para ouvir o Senhor falar comigo, falar com a Tua noiva e transformar a nossa vida e encher-nos da Tua presença. Essa é a nossa sincera oração. Essa é a minha sincera oração, oferecida em nome e pelos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome dele oramos. Amém. Amém. Podeis assentar, queridos e queridas. Santo povo de Deus, nesta semana eu li um livro preciosíssimo do grande pastor inglês John Stott. O livro que li de John Stott se chama Nosso Silêncio Culpado. Nesse livro, esse grande erudito das Escrituras nos confronta como igreja do Senhor Jesus, e principalmente a igreja do seu país, a Inglaterra, porque ela não pregava o Evangelho como deveria. E ele dizia ao seu país que o seu país não experimentava um grande arrependimento, porque a igreja não estava cumprindo a missão de pregar o Evangelho. Por isso o tema do livro é Nosso Silêncio Culpado. E ele diz que a igreja não prega o Evangelho porque ela não entende muitas vezes o propósito pelo qual pregar o Evangelho, é porque ela não entendeu muitas vezes
qual é a mensagem do Evangelho, e por isso lhe falta conversão, se esse é o caso, mas também porque ela não entendeu qual é a sua missão e o seu privilégio. E em último lugar, ela não depende do poder do Espírito Santo. Então ele vai passar todo o seu livro trabalhando que, em primeiro lugar, o primeiro objetivo da evangelização, de pregar o Evangelho, de nós pregarmos do púlpito, de todos os crentes serem testemunhas de Jesus, é a glória de Deus, porque nós evangelizamos e fazemos discípulos porque Deus mandou. Então adoração e missão é a principal prioridade da igreja, porque quando nós pregamos o Evangelho, nós proclamamos a glória de Deus para Ele e proclamamos para o mundo. Mas ele diz então que nós, entendendo o Evangelho, vamos reconhecer que Deus é santo, que o homem é pecador, que Cristo morreu na cruz para pagar a nossa dívida e que todo aquele que se arrepende e crê vai ser salvo por Cristo Jesus. E ele mostra à igreja que é um privilégio para ela pregar o Evangelho de Jesus e fazer o nome do Senhor conhecido. Mas que se nós desejamos de fato fazer toda a diferença nesse mundo, nós temos que ser uma igreja que ora, que dobra os seus joelhos, que depende totalmente do poder, da graça e da presença do Senhor. Entendendo, meus irmãos e irmãs, que Deus usa gente pequena, gente frágil, gente limitada como nós, para que o Senhor seja glorificado sobre tudo e sobre todas. É missão da igreja e ela não pode transferir a ninguém a missão de pregar o Evangelho, de dar testemunho, de fazer toda a diferença. É sua missão como indivíduo, testemunhar do amor de Deus ao pecador. E se você entendeu o tamanho da salvação que recebeu, você não pode calar a sua boca, mas deve regozijar-se para que o nome de Jesus seja conhecido. O grande problema da igreja de Laodiceia, na qual vos prego nessa manhã, é que a igreja de Laodiceia não podia fazer o nome de Jesus conhecido, porque ela verdadeiramente não conhecia o Senhor Jesus. Querido amigo e irmão, a cidade de Laodiceia foi fundada pelo grande rei Sírio Antíoco II, no ano de 250 a.C., em homenagem ao nome da sua querida esposa Laodiceia. E nos dias em que esse texto é escrito, meus irmãos e irmãs, Laodiceia é uma das cidades mais ricas do mundo. Para que vocês tenham ideia, quando havia um terremoto, o Império Romano vinha e subvencionava a reconstrução da cidade. Pois em Laodiceia aconteceu um terremoto que arrasou tudo, mas eles eram tão ricos que eles levantaram a cidade rapidamente, sem pedir nenhuma ajuda ao Império. Ela era a Genebra do mundo antigo, ela era o banco do mundo. Então em Laodiceia havia grandes bancos, havia banhos termais públicos, havia bancos, havia lugares onde as pessoas se reuniam para se divertir. Era uma cidade tremendamente badalada, extremamente rica, onde havia muito dinheiro e ali moravam os banqueiros do mundo. Mas além de ser uma cidade muito rica, Laodiceia era caracterizada pela produção de uma lã negra. E as pessoas mais elitizadas, mais ricas do mundo, quando queriam esbanjar elegância em tempos de inverno, vestiam-se da lã negra de Laodiceia. Então a cidade se ostentava por ser uma produtora de um grande tecido, de uma lã negra incomparável, que vestia a elite do mundo inteiro. Se não bastasse isso que eu já falei com vocês, a cidade de Laodiceia também era caracterizada pela criação do pó frígio. O pó frígio era usado para fazer colírio, e os colírios de Laodiceia eram considerados os melhores colírios do mundo. Ela era um grande centro medicinal. Então você ia na capital Roma, lá se vendia o colírio de pó frígio de Laodiceia. Então era um centro de medicina, era uma cidade tremendamente importante. E se não bastasse tudo isso que já falei a vocês, meus irmãos e irmãs, Laodiceia era caracterizada por suas águas mornas. Era a Caldas Novas da província romana da Ásia, porque em Colossos havia água gelada, e em Hierápolis havia água muito quente, e quando a água descia do planalto, se juntavam as fontes de águas frias e quentes em Laodiceia, e ali havia água morna. Então, meus queridos irmãos, com todas essas características tão importantes daquela cidade, que era uma das cidades mais desejadas e mais badaladas do mundo naqueles dias, a igreja se ensoberbeceu.
A igreja achou-se rica, a igreja achou-se bem vestida com a melhor roupa do mundo, os membros da igreja faziam parte da elite da cidade. A igreja se achou muito importante e achava que enxergava porque tinha o melhor colírio do mundo. E se deleitou na mornidão das águas daquela cidade. E aquela igreja deixou de conhecer ao Senhor Jesus. E aqui neste texto, meus irmãos e irmãs, o Senhor Jesus diz para a igreja de Laodiceia que o remédio para que ela seja curada de tão terrível enfermidade é que ela conheça o Senhor Jesus. Por isso o tema da nossa mensagem é: conheça a Jesus. Minha sincera oração é que o Senhor abra o seu entendimento nessa manhã, é que o Senhor escancare bem o teu coração, e que você seja capacitado pelo Espírito Santo de Deus para contemplar o resplendor da glória de Deus na face de Cristo. E conhecendo ao Senhor, você se arrependa dos seus pecados. Conhecendo ao Senhor, você clame a Ele o seu perdão. Conhecendo ao Senhor, você se prostre em oração. Mas que você regozije-se em grande salvação e exulte na presença dEle em sincera adoração. Conheça a Jesus. Esse é o tema da nossa mensagem. Mas quem é esse Jesus? A quem eu devo conhecer? O texto nos diz: conheça Jesus em primeiro lugar, porque Ele é confiável. Conheça a Jesus, porque Ele é confiável. Diz assim o versículo de número 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus é confiável. Ele se apresenta, amados irmãos e irmãs, como o Amém. A palavra Amém é a palavra mais conhecida do discurso humano. Ela foi transliterada do hebraico para o grego, e do grego foi transferida para o mundo inteiro. E Amém significa sim, assim seja. Ela no hebraico parece também com a palavra Amã, que significa clamar. Então, Amém significa que o Senhor é o Deus que é o sim, que dá a última palavra, que responde às nossas orações. O mundo inteiro, em todos os idiomas, sabe o que significa Amém. E Jesus se apresenta como o Amém. Ele diz: eu sou o sim de Deus. E o Amém é a palavra do início e é a palavra do final. Quando Jesus diz em verdade, ele diz Amém, Amém. Mas nós concluímos nossa oração com Amém. Isso significa então que Ele é o sim de Deus, que Ele é confiável, que Ele é o último, a palavra final sobre todas as coisas é dEle. Mas Ele diz que é o Amém, mas também que é a testemunha fiel. E aí, querido amigo e irmão, ser a testemunha fiel traz duas implicações tremendas para mim e para você. Em primeiro lugar, Ele é aquele que revela Deus. Ele é o clímax da revelação de Deus. Ele é quem pode dizer como Deus é, porque Ele é Deus feito homem, que morreu na cruz para nos salvar e ressuscitou, pagou os nossos pecados, está sentado à destra de Deus, e Ele é o ápice, o Everest, o clímax da revelação de Deus. Ele é a testemunha fiel sobre o que Deus requer de nós, sobre o que Deus nos oferece e sobre o chamado que nós temos para nos relacionarmos com o Senhor. Mas porque Ele é a testemunha fiel, Ele também é totalmente confiável. E Ele sabe literalmente tudo o que acontece conosco, tudo o que acontece na nossa vida, tudo o que acontece na nossa casa, tudo o que acontece no nosso trabalho, tudo o que acontece em todos os nossos relacionamentos. Ele conhece o nosso coração e as motivações mais íntimas do nosso ser. Ele sim é o único que pode dar testemunho fiel a nosso respeito. E o testemunho dele é verdadeiro. Ele é totalmente confiável. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso nós podemos confiar na sua revelação e em sua palavra. E tudo aquilo que Ele nos fala nela. Mas Ele é confiável não só porque Ele é o Amém, a palavra final. E a testemunha fiel que revela quem Deus é. E revela tudo o que acontece em nossos corações. Mas Ele diz que Ele é o princípio da criação. E aqui Ele está dizendo que Ele é o príncipe da criação. Em outras palavras, Ele está dizendo que Ele é o próprio Criador. É isso que o texto está dizendo. A criação veio a existir por meio da palavra dEle. Ele é o verbo do Pai.
E quando ele diz, haja luz, o verbo que faz haver luz é Jesus. João diz lá no princípio do seu evangelho, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O nosso grande Jesus é o Criador de todas as coisas. Ele, junto com seu Pai, com o seu Espírito Santo, criaram tudo quanto existe. Ele é aquele que é o autor de tudo, e por isso ele conhece inteiramente todas as coisas. E o seu testemunho é verdadeiro, é fiel, ele é maior do que tudo e do que todos. Ele é o soberano Senhor. Você pode confiar em Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Timóteo 1,15, fiel é esta palavra, a palavra da revelação de Cristo, digna de inteira aceitação, totalmente confiável, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele já se revelou a nós, dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele revelou que veio a este mundo para pagar a nossa dívida na cruz, e que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas terá a vida eterna. Confie, meu querido amigo e irmão que me escuta, que nunca ninguém te amou como Jesus. Ele é o sim de Deus, ele é o clímax da revelação de Deus, ele é a testemunha fiel, ele é o próprio Criador que tem tudo em suas mãos e conduz a história para a sua glória. Então, em nome de Cristo Jesus, entenda que ele diz lá em João 3,16 que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito numa cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Arrependa-se dos seus pecados hoje, creia que Cristo te amou e pagou os teus pecados na cruz, recebeu a ira de Deus que você merecia, por causa dos seus pecados, de sua inadequação moral. Nunca ninguém te amou como Ele. E Ele diz que se você se arrepende e crê nele, como Filho de Deus, você não vai perecer, você vai ter vida eterna. Você vai ser perdoado de todos os seus pecados. Confie em Jesus. Conheça Jesus porque Ele é confiável. Essa é a primeira característica, a primeira verdade que o Senhor revela aos crentes de Laodiceia, aos crentes da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo e a todos aqueles que nos escutam pregar a mensagem de Deus. Conheça a Jesus, pois só Ele é o único Salvador confiável, é o único que pode te salvar, é o único que pode perdoar os teus pecados. Não existem outros mediadores. Não acredite em mentiras que não estão na palavra de Deus. A Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Se você acreditar em outros mediadores, quando chegar no dia final, você vai se assustar que você não vai entrar no céu de Deus. Então confie em Jesus. Ele é o único mediador, não há outro. Foi Ele quem morreu na cruz por você, e só Ele pode perdoar os teus pecados. Se arrependa então e creia nele, e você será perdoado, será justificado, será salvo, se tornará amigo de Deus. Você terá vida eterna. Que Deus te visite com salvação em tua casa neste dia, em nome de Jesus. Amém. Conheça a Jesus Cristo. Mas talvez você se pergunte, por que conhecer a Cristo? Porque Ele é confiável. Mas em segundo lugar, porque Ele é o médico. Conheça a Jesus, porque Ele é o médico. Vejamos, irmãos e irmãs, aqui no versículo de número 15 e 16, essa argumentação. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. 17 também. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim. Amém aqui, irmãos, tá? Miserável, pobre, cego e nu. Conheça Jesus, Ele é o médico. Se você prestar atenção no texto, você verá aqui que ele está dando um diagnóstico. Quando você vai ao doutor e você sente alguma dor, se ele desavisadamente te dá um diagnóstico, você não vai confiar e vai procurar outro médico. Mas se você vai a um bom médico e ele faz os exames corretamente,
E depois que ele toma os seus exames de uma maneira bem embasada, ele te dá o correto diagnóstico, ainda que você sofra, você sabe que pode confiar naquele doutor e tem o tratamento correto. Pois bem, Jesus se revela neste livro como aquele que tem os olhos como chama de fogo. Os olhos de Jesus podem analisar qualquer enfermidade e ver todas as coisas, meus queridos irmãos e irmãs. Ele é a fiel testemunha, ele é o único que pode dar o diagnóstico correto. E ele começa a dar o diagnóstico correto de Laodiceia, e talvez do teu, do meu, do coração da igreja de Jesus. Ele diz, amado irmão, que a igreja de Laodiceia sofre de um sério problema. O doutor Jesus diz que ela tem falta de fervor. Ele diz a ela o seguinte, lançando mão das águas termais daquela cidade, usando essa ilustração, ele diz, conheço as tuas obras, nem és frio, nem és quente. Quem dera fosses frio ou quente. A igreja tem um sério problema de não ter fervor espiritual. E Jesus diz a ela que o problema dela é a mornidão. Porque ser morno é pior do que ser frio. Sabe por quê? Porque quem é frio espiritualmente reconhece que está mal. E quando alguém reconhece que é pecador, está a um passo somente de reconhecer que necessita de um Salvador. Então, se alguém é frio e reconhece que é frio, reconhece que precisa do calor de Jesus, vai se arrepender e crer no Senhor e se tornar quente. E quem é quente está cheio da presença do Senhor, tem intimidade com Ele, crê na sua salvação, o seu coração ferve de amor por Deus. Mas quem é morno está em sério perigo, porque não conhece o Senhor e acha que conhece o Senhor e vai estar perdido. Jesus é claro dizendo, o seu problema, você se orgulha de ter águas mornas, o seu problema é que você não é frio nem quente espiritualmente. Você só vive na mornidão espiritual. Você não tem uma séria vida de oração, você não é apaixonado pela minha palavra, você não vive para me adorar, você não compartilha o evangelho com ninguém, você vive na filosofia do deixa a vida me levar, a vida leva eu, vem na igreja só no domingo, não tem um relacionamento vivo comigo, você é morno, morno. E Jesus, querido amigo e irmão, como o doutor e o médico que se revela, diz que o sério problema da mornidão é que ela traz a ele repugnância espiritual. Ele diz aqui, no versículo de número 16, assim porque és morno, nem quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Será este o diagnóstico de Jesus a teu respeito? Você que me está ouvindo talvez não é quente, não está crescendo espiritualmente, não adora o Senhor, não canta para Ele, não é impactado pela sua palavra, você se acostumou com as coisas espirituais, você não ama o Senhor como deveria. Ou talvez você está aqui dizendo, eu estou em pecado, eu preciso me converter, e você é frio e se arrepende hoje e vai se tornar quente. Mas se você é morno, o Senhor Jesus diz que tem repugnância por você, porque você vive de auto-engano espiritual. Você se acha bom, você acha que tem a salvação, que está garantido por si mesmo, e por isso não ama Jesus, e Ele diz que está a ponto de repugnar você, de vomitar-te da boca dEle. Que Ele tenha misericórdia do seu povo, meu amado irmão, que Ele tenha misericórdia da tua vida, em nome de Cristo Jesus. Mas o texto nos diz, irmãos, que o doutor Jesus não para de dar o seu diagnóstico. Ele diz à sua igreja que lhe falta fervor espiritual, que ela tem se tornado repugnante para ele. Mas ele diz mais, ele diz que ela padece de uma cegueira espiritual tremenda. A igreja de Laodiceia tem uma tremenda avaliação sobre si mesma. Eles quase dizem, nós somos a igreja da grande, espetacular cidade de Laodiceia. Nós somos a melhor igreja do mundo. E o Senhor diz a ela, você diz, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. A igreja é cega espiritualmente. Ela acha que porque tem dinheiro no banco, tem dinheiro no bolso, ela está bem espiritualmente. E o Senhor Jesus diz a ela que ela padece de uma cegueira terrível. Ele diz a ela que é o Senhor que diz, você é infeliz,
Você coloca a sua alegria em dinheiro e não se alegra em mim. Você é miserável. Você é pobre. Você é cego. Você é nu. Que coisa terrível, irmãos. É passar por um diagnóstico com o olhar do maior de todos os médicos que pode escanear qualquer coração, qualquer alma. Eu quero perguntar a você nesse dia, que diagnóstico o Senhor Jesus está dando a seu respeito? Ele diz a você que você é uma pessoa morna, tíbia, uma pessoa que vai vivendo a vida sem se empolgar com o Senhor, sem se entusiasmar com o seu Evangelho, sem consagrar a sua vida a Ele. Ele diz que você tem o problema de não ser frio, nem ser quente, e ainda se orgulha disso. Não, eu não sou fanático, reverendo. Para com isso, meu irmão, em nome de Jesus. O Senhor diz que se você anda vivendo na mornidão espiritual, se você não tem um relacionamento com Ele, se você não lê a palavra dEle, se você não conversa com Ele, se você não canta para Ele, Ele diz que vai te vomitar da boca dEle. Mas Ele diz mais, Ele diz que se você que está ouvindo essa mensagem diz, não, eu sou bom, eu sou da melhor igreja do mundo, da melhor igreja de São Paulo, eu sou presbiteriano de 10ª geração, eu tenho muito dinheiro no banco, eu estou garantido. Ele diz que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aquilo, irmãos, foi um choque para aquela cidade, que achava que era feliz, que achava que era rica, que achava que via, que achava que tinha as melhores roupas. Ele diz, você é miserável, pobre, cego e nu. Você, porventura, que me escuta, é miserável, pobre, cego e nu? Arrependa-se hoje da sua vida de pecado, meu irmão. Arrependa-se de levar a vida cristã de qualquer jeito. Confesse hoje o seu pecado ao Senhor. Lembre-se que ele diz em 1 João 1,9 que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se arrependa hoje, confesse, diga, Senhor, eu sou miserável, eu sou pobre, eu sou cego, eu sou nu, eu tenho cegueira espiritual, eu sou morno, miserável. Senhor, por favor, não me vomita da tua boca em nome de Jesus. Deus vai ter misericórdia de você, se você experimentar sincero arrependimento. Em nome de Cristo Jesus. Conheça a Jesus. Por que conhecer a Jesus? Porque Ele é confiável, porque Ele é o médico. Mas por que conhecer a Jesus? Porque Ele é gracioso. Conheça a Jesus, porque Ele é gracioso. Olha o que Ele diz, meu irmão, minha irmã, no versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Jesus usa uma figura de linguagem mercadológica, como se ele fosse um mercador. Ele diz, eu te dou um conselho. Veja bem que ele não chega com brutalidade, ele chega com amor e sabedoria. Eu quero dar um conselho a você. Aconselho que você compre de mim alguns produtos que só eu posso vender. Mas ele usa essa linguagem, mas o homem não tem nada que possa fazer para poder comprar os produtos que ele dá. Ele está usando essa linguagem figurada, mostrando-se como um mercador, mas de fato ele está querendo dizer que o produto que ele vende é de graça. Se você se arrepender e crer nele, você recebe pela graça tudo o que ele oferece. Você não pode comprar nenhum dos produtos que ele oferece. Você não tem dinheiro, seu dinheiro não vale, não pode comprar isso. Você não tem capacidade, sua beleza não pode comprar isso. Tudo que ele tem só se recebe pela graça. Então, quando ele usa figuradamente, compre de mim o que eu quero te vender, ele está dizendo o seguinte: se arrependa e receba de graça, creia em mim, eu tenho os melhores presentes para você. Eu tenho a roupa que você precisa, eu tenho a riqueza que você precisa, eu tenho o colírio que você precisa. E ele começa então,
dizendo qual é a riqueza que nós precisamos. Ele diz: aconselho-te que compre de mim ouro refinado pelo fogo. Querido amigo e irmão, nós sabemos que o ouro é depurado por altíssimas temperaturas de fogo. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que aquela igreja pode ter a sua vida purificada dos seus pecados, se ela crer verdadeiramente em Cristo Jesus. Então ele está dizendo: creia em Jesus e se arrependa dos seus pecados, e eu vou te purificar como o ouro puríssimo é purificado pelo fogo. Ele está recomendando à igreja que se arrependa dos seus pecados, creia nele e receba da sua santidade, e comece a crescer em santificação, porque tem um relacionamento verdadeiro com ele. Ele diz: pare de hipocrisia, pare de dizer que é crente e viver como mundano. Eu quero dar a você ouro refinado pelo fogo. Eu quero que você experimente a minha pureza, a minha santidade, cresça em santificação. Eu posso fazer isso com você. Mas além de falar da riqueza, ele diz que pode dar veste. E aí ele diz aqui a eles o seguinte: compre de mim, ou seja, eu te dou de graça vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez. Que roupa é essa branca que Jesus, só Ele pode nos dar, para que nossa nudez espiritual não seja exposta? Irmãos, isso aqui é tremendo. Muitas pessoas que estiveram na igreja tiveram a sua nudez espiritual exposta. Pessoas que pregavam a palavra de Deus e eram referência, caíram em pecado diante dos olhos de todos, nudez exposta, variados tipos de pecados, que vergonham o nome do Senhor, a nudez do pecado exposta, envergonhando diante de toda a sociedade, blasfemando o nome do Senhor. Como é que alguém pode não ter a sua nudez exposta, se comprar as vestiduras brancas que só o mercador da graça pode dar? Pastor, que vestidura é essa? É a justiça de Cristo. Quando você crê em Cristo Jesus, Paulo pinta muito bem esse quadro em Romanos. Você tinha uma dívida eterna contra Deus que você não poderia pagar. Então Deus providenciou somente alguém que poderia pagar, que era do tamanho dele. Cristo morre na cruz e paga a dívida. Então quando você crê que Cristo é o Filho de Deus e o único mediador entre Deus e os homens, Deus do seu tribunal bate o martelo e diz: eu te declaro inocente, eu te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo. E a partir de então você agora é considerado justo por Deus, e toda a sua dívida foi tirada da conta, e toda a justiça de Cristo foi depositada lá, e é uma fortuna que nunca pode acabar. Então você, quando crê em Cristo Jesus, é declarado justo no tribunal de Deus. Ele está dizendo à igreja: crê em mim, e agora eu vou vestir você com a roupa da minha justiça. E Deus vai olhar para você como alguém que é justo, não como alguém que vive na prática do pecado. Vista a roupa pela fé em Cristo Jesus. Mas o Senhor promete mais. Como esse Senhor gracioso, Ele promete colírio. Aquela igreja, aquela cidade se orgulhavam por ter o melhor colírio do mundo, que podia até curar a cegueira. Mas ele diz: vocês são cegos espirituais, como vocês podem enxergar? Ele diz aqui no final do versículo, meu querido irmão e irmã, versículo 18: compre de mim colírio para ungir os olhos, a fim de que veja. Qual é o colírio que nos faz enxergar? O colírio é o Evangelho, meu irmão. O colírio é o Evangelho que mostra quem Deus é santo, e que todo homem vai ter que prestar contas no tribunal dele. O colírio mostra que nós somos miseráveis pecadores, que nós não somos bons, que nós não devemos nos achar bons, que nós merecemos o inferno da ira de Deus. Mas o colírio mostra que Deus nos amou. Ele abre os nossos olhos e mostra Cristo demonstrando o seu amor por nós, dando sua vida na cruz do Calvário, ressuscitando e reinando sobre tudo. O colírio então nos leva ao arrependimento, e nós nos olhamos pecadores, mas olhamos o quanto Deus nos ama, e olhamos e cremos, e agora nos vemos como pecadores perdoados, porque o colírio do Evangelho caiu nos nossos olhos, abriu o nosso coração e transformou a nossa vida. O Senhor é gracioso, de graça. Ele quer te limpar dessa vida podre que você tem vivido. De graça Ele quer vestir em você a roupa da justiça dEle. De graça Ele quer abrir os seus olhos. Que você hoje se arrependa dos seus pecados, meu irmão. Se arrependa de mentira, se arrependa de intriga, se arrependa de inveja,
Se arrependa de uma vida de prostituição secreta, em nome de Cristo Jesus. Se arrependa de uma vida de adultério, de uma vida de mesquinharia, de uma vida de ódio. Se arrependa hoje, e Jesus pinga o colírio do Evangelho, e você crer e vai ser salvo. Ele te veste com a justiça do Senhor, Ele vai te dar ouro refinado, vai te purificar, você vai crescer em santificação, e o velho homem vai ficando para trás, e cada dia mais você se torna parecido com Jesus. Que você ouça o oferecimento gracioso de Jesus, e receba esses presentes, pela graça, mediante a fé, em nome de Cristo Jesus. Conheça a Jesus Cristo. Mas talvez você se pergunte: pastor, por que conhecer a Cristo? Como você já viu, porque Ele é confiável, porque Ele é o médico, porque Ele é gracioso, mas porque Ele é amoroso. Conheça Jesus Cristo, porque Ele é amoroso. Versículo 19 diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O Senhor Jesus está dizendo, irmão, que Ele repreende e disciplina a quantos ama. A querido amigo irmão, Hebreus 12:6 diz que Deus disciplina ao filho ao qual Ele ama, e que Ele açoita a todo aquele que Ele recebe por filho. E que se algum de nós fica sem disciplina, nós somos bastardos. Tem gente que diz: como a igreja vai disciplinar? Como ela faz isso, meu irmão? A disciplina é uma grande expressão do amor. Imagine se meu filho, graças a Deus, porque ele é crente, chegasse para mim e falasse assim: papai, eu quero a mesada agora. Eu quero R$1.000 por mês, porque eu vou comprar droga, um tanto eu vou consumir, e o resto eu vou traficar. E aí eu vou ficar rico, e vou até dar boa condição para o senhor. Imagine se eu falo: tudo bem, filhinho, papai te ama tanto que não pode te disciplinar, toma aqui R$1.000. Eu amo meu filho se eu fizer alguma coisa dessa? Agora, se eu disciplino, e o coloco no seu devido lugar, e o ameaço até com as penas eternas, se ele não se arrepender, assim eu estou demonstrando amor a ele, meu querido amigo irmão. O que Jesus está dizendo aqui é que Ele está disciplinando aquela igreja porque Ele a ama. Ele não quer vê-la caminhar a passos largos para o inferno. Ele diz: eu repreendo você, eu corrijo você porque eu te amo. Eu estou falando com você nesse tom porque eu amo você. Meu querido amigo e irmão, se talvez você está ouvindo esse sermão nessa manhã e diz: reverendo Rocha, está pegando muito pesado, entenda que é Deus amando você, que está me fazendo falar desse jeito, para você acordar e se arrepender, em nome de Jesus. Se arrependa hoje, o Senhor está te chamando a se arrepender, Ele quer transformar a sua vida. Oh Senhor, quebranta o coração do teu povo. Essa é a minha oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Conheça Jesus. Ele é confiável, Ele é o médico, Ele é gracioso, Ele é amoroso. Conheça Jesus, porque Ele é o visitante. Conheça Jesus, porque Ele é o visitante. Versículo de número 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Irmãos, essa figura é muito impactante. É a ilustração que Jesus coloca diante de nós. Ele disse isso à igreja de Laodiceia, e ele disse: Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, cheguei, quero jantar, vim ter comunhão com você. Comer junto é ter comunhão. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, vou sentar na mesa, vou jantar com ele, ele comigo. Jesus está te convidando para jantar. Ah, minhas queridas amigas e irmãs,
As que são casadas no dia em que o marido foi lhe pedir a mão em casamento, e talvez a levou para jantar em um lugar especial e lhe deu um tremendo anel. Você se emocionou e disse: que alegria! Pois bem, o seu marido é uma bênção, mas é pecador imperfeito. Aqui está o grande marido, o grande visitante, o Senhor Jesus. Ele diz: estou batendo na porta, quero ter um momento só meu e seu, quero sentar e comer com você. Se você abrir a porta, eu vou entrar e nós vamos ter um relacionamento juntos de intimidade. Irmãos, essa figura é muito impactante. Quantas vezes Jesus está batendo a porta, você fala: não, Senhor, estou ocupada, tem que lavar vasilha, tem que lavar roupa, tem que limpar a casa, não tenho tempo para o Senhor. Jesus está batendo a porta, antes da pandemia: não, Jesus, eu não tenho tempo para o Senhor não, eu tenho que ir para o shopping, gastar meu dinheiro, e ficar muito tempo no cinema. Jesus está batendo a porta, e você com disfarçatez não abriu a porta para Ele. Não, Senhor, eu tenho que assistir agora, na pandemia, 10 seriados por dia, na internet, e você não abre a porta. Jesus está batendo. Não é possível que você não vai abrir a porta. Abra a porta. O grande Senhor quer entrar. O grande Senhor quer te encher da presença dEle. O grande Senhor quer transformar a sua vida. O grande Senhor quer ter um relacionamento vivo e pessoal contigo. Ah, querido amigo e irmão, quem não abre a porta para Jesus aqui, não vai cear com Ele na eternidade. Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, Jesus está batendo. Será que nós não vamos abrir a porta? Que o Senhor tenha misericórdia de nós em nome de Jesus. Que você se arrependa de colocar tudo e todos no lugar do Senhor. E que você hoje peça: Senhor, me perdoa. Eu quero ter todos os dias um momento para sentar contigo. Para sentar e ouvir: Senhor, fala comigo. Para falar do meu amor a ti, pedir perdão e cantar para o Senhor. E ser cheio da tua presença. Jesus é o visitante. Não é possível que nós o deixaremos ir. Me lembro daqueles irmãos do caminho de Emaús. Não o reconheceram por causa da tristeza. Mas quando ele vai passando no caminho e prega a palavra para eles, mostrando que o Cristo tinha que morrer e ressuscitar, o coração deles queima. Porque eles estão ouvindo Cristo, usando todo o Antigo Testamento para pregar a morte e a ressurreição de Cristo. E quando ele faz menção de ir embora, eles dizem: não, Senhor, fica conosco. E quando ele parte o pão, eles o reconhecem e dizem: porventura não nos ardia o coração, enquanto ele nos expunha as Escrituras. E ao olhar para este texto e para o nosso texto, lembrando de Jesus que quer ser o nosso visitante, estar conosco, cear conosco, eu me lembro daquele hino antigo, aquele cântico. Minha avó, que talvez está me ouvindo agora, de 91 anos de idade, o ama muito. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Jesus está batendo, cante para Ele. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Abra a porta, Jesus vai entrar, Jesus vai sentar, Jesus vai cear, Jesus vai te amar, sua vida Ele vai transformar, do pecado vai te livrar, no caminho te santificar, sua vida a imagem dEle moldar, e a partir de agora você viverá para sempre, o exaltar. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor fique em nossa casa, em nome de Jesus. Conheça a Jesus.
Porque conhecer a Cristo. Porque conhecer a Jesus. Você já ouviu? Se não anotou os pontos, anote de novo. Porque Ele é confiável. Porque Ele é o médico. Porque Ele é gracioso. Porque Ele é amoroso. Porque Ele é o visitante. Mas em último lugar, conheça Jesus Cristo. Por quê, pastor? Porque Ele é o Rei. Conheça a Jesus Cristo, porque Ele é o Rei. Toda a glória seja dada somente a Ele. Versículo de número 21 e 22. Ó Senhor, glorifica o Teu nome nessa mensagem. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus é o Rei da glória. Todo poder lhe foi dado nos céus e na terra. Ele já disse isso em Mateus 28, 18. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E ele disse que se nós nos arrependemos e cremos, e abandonamos essa vida de frieza espiritual que temos vivido, e começamos a invocá-lo de verdade, como verdadeiros crentes, lendo a sua palavra, nos arrependendo de nossos pecados, crendo em Jesus, sendo cheios do Espírito Santo e dedicando-nos a Ele. Ele, como Rei, nos faz uma promessa maravilhosa nesse texto. Ele diz que ao vencedor, ou seja, aquele que crê de fato em Jesus, e que não se contenta com a sua riqueza, com o seu status, com a sua inteligência, com a sua capacidade, com a sua beleza, mas que sabe que não é nada e precisa de Cristo. Esse que crê em Jesus é o vencedor, o vitorioso. Ele diz ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Ou seja, ele vai chegar para o lado do trono e você vai sentar junto. Já pensou que promessa é essa? Ele é o Rei da glória. E ele diz, foi isso que aconteceu comigo e com meu Pai. Eu me sentei no trono do meu Pai. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus diz, amados irmãos, que se nós cremos no Senhor, nos arrependemos de nossos pecados, e de fato vivemos essa vida caminhando com Ele, apesar de nossa debilidade, e sustentados pela fé nele e em sua palavra, no final nós nos sentaremos com Ele, no trono, e reinaremos com Ele, e julgaremos as nações. Mas eu acredito que essa promessa não começa na glória. Eu acredito que essa promessa já começa aqui, como reverendo. Calvino dizia que o púlpito é o trono de Deus na terra, lugar do qual Ele governa a sua igreja. Quando nós abrimos a Bíblia e dizemos aos homens o que o Senhor está mandando, o Senhor já está exercendo o seu governo sobre os corações. E nesse caso não é somente o pregador da igreja, mas cada crente é chamado para reinar com Jesus. Como você reina com Jesus aqui? Quando você prega o Evangelho, você já está reinando com Jesus. Porque o Evangelho diz, submetam-se ao Senhor. E você, como arauto do Senhor, está dizendo aos homens, Ele é santo, vocês pecaram, mas Ele é um Senhor gracioso. Então se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus. Quando os homens se submetem a Jesus, o Espírito os transforma, o Senhor está exercendo o seu reinado e o seu domínio naqueles corações. E você que prega o Evangelho, já está participando do reinado do Senhor. Há uma figura que eu li, amados irmãos, em C.S. Lewis uma vez, também John Stott, no livro O Perfil do Pregador, The Preacher Portraits, né? Ele diz o seguinte naquele livro, meu amado amigo e irmão, que nós somos como arautos. Nós cristãos somos como arautos. No mundo antigo as pessoas moravam em vilas, e você cristão chega como um arauto que vem num cavalo, e de repente então você troca no centro da vila a sua trombeta. E o povo se junta no centro da vila. E você abre o seu pergaminho e diz, eis que eu trago uma mensagem do soberano dos soberanos, do Rei dos reis. Ele consolidou o seu domínio sobre todos, venceu todos os seus inimigos, e convida a todos aqueles que moram dentro dos seus domínios, para que não sejam castigados e assassinados, que voluntariamente se arrependam de seus erros e se submetam ao seu senhorio. Todo aquele que se arrepender e crer na benevolência, no amor, na amabilidade desse Rei, que perdoa aqueles que foram seus inimigos, e os ama e os salva e os quer cuidar deles, todo aquele que crer em Jesus vai ser salvo. Todo aquele que não crer pode esperar a pena da morte eterna. E de repente então,
quando pessoas daquele vilarejo dizem, eu me submeto, eu creio no Rei Jesus, Ele então começa a dominar aquelas vidas e aqueles corações. O Senhor está te chamando para reinar já com Ele aqui. Quando você prega o Evangelho e pecadores se convertem, eles estão submetendo-se ao Rei Jesus e ao reino de Deus. E aí no dia final, você se sentará com o Senhor no seu trono e verá o seu domínio sobre todas as nações, sobre os anjos, sobre toda a criação, sobre a vida do seu povo. Jesus é o Rei da glória. Ele é o maior de todos os reis. Ele é a majestade das majestades. Como diz querido amigo e irmão Abraham Kuyper, não existe sequer 1 centímetro no universo acerca do qual ele não possa dizer, é meu. Quem tem ouvidos, ouça o que o vento está dizendo à igreja. Espírito no grego é a mesma palavra que vento. Abra os seus ouvidos e ouça o vento soprando. Ouça as palavras do vento. Ouça as palavras do Espírito Santo de Deus. Ele chama hoje a você, conheça a Cristo Jesus. Que você se arrependa de qualquer coisa que ocupe o primeiro lugar na sua vida. E que você hoje conheça Jesus como seu Salvador confiável. Ele é confiável. Conheça Jesus como médico dos médicos, o único que pode dar o diagnóstico correto sobre você. Conheça Cristo Jesus como gracioso, aquele que te oferece a justificação, a santificação, a salvação pelo Evangelho. Ah, querido amigo e irmão, conheça Jesus porque Ele é amoroso, Ele te corrige, porque Ele quer dar a você o arrependimento e Ele quer mudar a sua vida. Conheça Jesus, porque Ele veio te visitar, veio para ficar. E se você é dele, você escancar a porta e Ele sempre contigo vai estar. Conheça Jesus e sempre com Ele você vai reinar. Conheça Jesus, Ele é confiável, Ele é o médico, Ele é gracioso, Ele é amoroso, Ele é o visitante, Ele é o Rei da glória. Arrependa-se hoje, diga, Senhor, eis-me aqui, aqui está minha vida, perdoa-me, santifica-me, reaviva-me, tira-me da mornidão espiritual, eu quero ser quente, toma minha vida, usa-me para ser uma bênção em tuas mãos, glorifica teu nome em mim. Essa é a minha sincera oração, em nome de Jesus. Amém. Que você conheça a Jesus.